Olá, violoncelista, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja muito bem aí, que esse vídeo te encontre muito bem. E hoje, mais uma vez, como prometido, né, como citei no último vídeo, né, que por sinal foi o primeiro do canal aqui, o primeiro vídeo longo do canal, né, eu falei que ia trazer aqui algumas estratégias práticas para que você consiga ter mais paz, mais tranquilidade ao subir no palco, tá? Eu sei que esse é um grande nervosismo aí, né, dos violoncelistas, né? Dos músicos em geral, né? A gente pode ser sincero e não devemos de forma alguma apenas considerar os violoncelistas nesse caso, né? É uma coisa que assim, todo músico acaba ficando um pouco nervoso, né, quando vai subir ao palco, tal, para poder se apresentar, né? E de certa forma isso é meio contraditório, né? Porque a gente deveria treinar para isso, né? Nós deveríamos estudar para isso, né? No final das contas, o palco é o resultado final do seu trabalho, né? Então você subir ao palco para se apresentar é uma coisa que é meio que essencial, né? Tá na sua jornada como músico. Seja você um músico popular que tem uma banda ou algo desse tipo, né? Ou até mesmo um músico clássico, né? O que eu acho que acaba pegando muitas vezes é que dentro, né, da música clássica, da música erudita, o que acaba rolando é que existe toda uma liturgia, né, do processo de você subir ao palco, né? Ali de como você deve reagir, etc. A forma como você vai começar uma música, muitas vezes, né, ali, aquele silêncio e tudo mais, é diferente, né? Quando você... Eu já tive banda, né? Eu toco guitarra também e tal, eu já tive banda, assim, banda de rock e tal. E a vibe é um pouco diferente, né? Ali você tem a liturgia de um concerto clássico e você tem, né, a experiência de uma apresentação da sua banda, de um show da sua banda de rock e tal. Mas, no final das contas, né, eu acho que, assim, esse nervosismo é uma coisa que sempre vai te acompanhar, de certa forma, e eu vejo isso com bons olhos, tá? Esse nervosismo é uma coisa positiva, né? Diz respeito à sua consideração pelo aquilo que você está fazendo, pelo aquilo que você está se propondo a fazer, que nesse caso é ir lá e tocar, tá bom? Então, assim, eu separei aqui 15 estratégias práticas para você dominar o nervosismo no palco, tá bom? E nesse caso, o nosso vídeo aqui, como o nosso canal é focado no violoncelo, é nesse caso aqui focado para os violoncelistas. Mas eu sei que isso aqui também vai ajudar se você for um guitarrista, se você for um pianista, se você for um violinista, não importa o seu instrumento, tá? Essas ações aqui, elas vão te ajudar bastante, beleza? Então eu separei 5 aqui estratégias, né, que dizem respeito à parte de estudo, depois 5 estratégias com relação à preparação física e mental antes do palco, e por fim, né, mais 5 estratégias para você utilizar no palco, tá bom? No momento assim que você subiu, né, durante a sua apresentação ou até alguns minutos antes, beleza? Nós vamos passar aqui por todas elas e eu vou acrescentando aqui com os meus pontos de vista, beleza? Com aquilo que eu também já utilizei e acredito funcionar muito bem para você, beleza? Então vamos lá. Estratégias de estudo durante a prática, tá bom? Isso aqui é muito importante, tá? Assim, não existe milagre. Se você não estudou muito bem a sua peça, dificilmente qualquer uma das estratégias aqui vai funcionar para você. Isso aqui é muito importante. Você precisa, assim, tocar a peça que você vai tocar não pode ser um problema. Ah, mas Alex, existem algumas partes que são mais difíceis e etc. Eu entendo, tá bom? E, cara, é o tipo da coisa que todas as músicas vão te oferecer, né? Eventualmente, alguma parte um pouco mais chata, um pouco mais difícil. O que a gente faz nesse caso? A gente estuda para que essas partes que são mais difíceis se tornem mais fáceis, beleza? A gente precisa construir uma base para conseguir fazer isso acontecer, beleza? Então vamos lá. Estratégia número 1, prática de performance, né? Simulação de palco. Simule as condições de palco durante o estudo. Toque a peça inteira sem parar, grave-se ou toque para amigos. O objetivo é acostumar o cérebro à pressão para que ela se torne normal. Isso aqui é fundamental. Uma das coisas que eu vejo especialmente nos músicos lá de fora, né? E também, obviamente, em grandes músicos daqui do Brasil, é que eles estão sempre tocando para pessoas, tá? Isso aqui, cara, é essencial. Pode parecer uma coisa banal de ser colocada, mas isso aqui é fundamental, você precisa tocar para as pessoas verem e você precisa se habituar a isso. Lá fora é muito comum, né? Você tem os recitais praticamente mensais de alunos, por exemplo, da Juilliard, né? Como uma escola que eu citei no último vídeo aqui, né? Na qual o Yo-Yo Ma estudou e outros grandes cellistas, né? O que acontece é que se você se habitua a tocar para outras pessoas, né, naturalmente isso vai ficando normal para você e você deixa de ter aquela pressão, de sentir aquele peso. Aí o peso passa a ser uma outra coisa. Se você se habitua a tocar, por exemplo, para uma plateia de amigos, você vai sentir essa mesma coisa, esse mesmo peso, quando eventualmente você for tocar para outros violoncelistas. Aí você
tende a se sentir julgado. Você fala, caramba, cara, mas tem outros cellistas aqui e tal. É o tipo da coisa que, assim, é absolutamente natural, tá bom? Esses outros cellistas, acredite, eles também se sentiriam pressionados de certa maneira se você estivesse na plateia vendo-os tocar, tá bom? Então, assim, existem algumas estratégias, né? Alguns músicos gostam de chegar antes, por exemplo, né, no momento ali de tocar, para não ter contato com a plateia, para não saber quem está lá assistindo, beleza? Que é o tipo da coisa que todo mundo, sei lá, acredito que ficaria um pouco nervoso, né? Se você chega lá e tá o Yo-Yo para te assistir a tocar. Só que aí que tá a grande sacada. A gente muitas vezes se prende a esse julgamento interno e tudo mais. Nossa, o que ele vai pensar de mim e etc. Só que, cara, a grande sacada que eu percebo é que os melhores músicos, os músicos mais experientes, nesse caso falando mais uma vez dos cellistas, os melhores cellistas, eles não vão te julgar. Eles podem não gostar, eventualmente, da música que você se propôs a fazer, da forma como você tocou, mas eles não vão te julgar. Eles vão sempre, assim, sabe, tipo, te incentivar a melhorar. Essa é a grande sacada. Sabe? As pessoas que te julgam de uma forma destrutiva, o que também assim é uma raridade, tá? Via de regra, as redes sociais, como eu costumo dizer, não são o mundo real, tá bom? Nas redes sociais as pessoas podem te xingar, podem falar, não gostei disso, ou então você está tocando muito mal, etc. De uma forma mais agressiva, mas essas pessoas dificilmente diriam isso na sua cara. Então lembre-se disso, tá bom? Você vai tocar apenas aquilo que você praticou e essa estrutura, né, assim, você simular que você está no palco e tal, exatamente como vai acontecer no dia da sua apresentação, te deixa muito mais seguro porque você já viveu aquilo diversas e diversas vezes, beleza? Estratégia número 2, prática com erros, treinamento de recuperação. Isso aqui é muito interessante e pouca gente fala disso, tá? Toque intencionalmente com erros para treinar a recuperação imediata. Quando errar, pare por um segundo, respire e continue imediatamente. Treine a capacidade de não reagir emocionalmente ao erro. Essa é uma das coisas que especialmente quem está começando no instrumento acaba cometendo, tá? Que é normal, até na sua sessão diária de estudos, o que você faz quando você erra? Você para. Na frente de algumas pessoas, o que você faz quando você erra? Você para e pede desculpas. Essa é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas. Acostume-se a não parar e acostume-se a não pedir desculpas, porque isso se torna um vício para você também, beleza? Então assim, cara, errou, segue dali, não perca a sua contagem de tempo e segue dali, vai embora, cara, mete o pé, sabe assim. E se você consegue treinar e praticar para que isso aconteça de fato, nota 10 para você. Dentro de um concerto você vai manter a sua tranquilidade e você vai seguir em frente, beleza? Estratégia número 3, foco na intenção musical. Mude o foco de não errar para contar a história da música. Concentre-se em comunicar a mensagem da peça ao público. Isso desvia a atenção da autocrítica destrutiva. Quantas vezes, né? Eu imagino que isso também já tenha acontecido com você, porque comigo já aconteceu diversas e diversas vezes. Eu tô tocando e aí do nada eu me torno consciente do que eu estou fazendo e eu começo a me criticar. Eu começo a falar, caramba, isso aqui, tô tocando assim. Quando na verdade, quando você entra no estado de flow, né, como a gente costuma dizer, naquele estado automático em que você se funde com a música, cara, as coisas fluem. Então assim, foco nessa intenção, na intenção de transmitir a história que a música que você está tocando está contando, beleza? Estratégia número 4, desconstrução do medo. Na filosofia Ma, né? Ou seja, se você não viu o último vídeo, assista o último vídeo que eu falo muito sobre a questão do Yo-Yo Ma, beleza? Aplique a filosofia de Yo-Yo Ma, de quebrar a peça em unidades menores, tá bom? Concentre-se apenas na próxima frase ou no próximo compasso. Isso reduz a sensação de sobrecarga e torna o desafio gerenciável. Isso aqui é muito mais interessante, especialmente se você tem uma peça muito grande para tocar. Vamos supor, você já é um violoncelista de nível intermediário ali, apareceu a oportunidade de você fazer um recital de uma grande sonata ou até mesmo de solar um concerto na frente de uma orquestra. Cara, foco em cada segundo. Eu sempre gosto de dizer que o medo nunca está no presente. O medo, em geral, ele está sempre no que pode vir a ser uma determinada situação, ou seja, sempre no futuro. Então, foco no presente. Tá tocando ali?
sei lá, uma nota X, foco nessa nota, sabe assim? Lógico, concentração, né? Uma das coisas que os grandes violoncelistas fazem é estar sempre premeditando um compasso, 2 compassos à frente do que eles vão tocar, tá bom? Mas assim, cuidado para não se tornar ansioso. Você começou uma peça, tá? Sei lá, no segundo movimento dessa peça tem uma parte, tem um trecho muito complexo, muito difícil que você costumava errar e etc. Primeiro, que se você está errando essa peça, tecnicamente não é nem para você estar tocando. Beleza? Então assim, mas tem uma parte que é mais difícil, que ela é mais desafiadora. Cara, foco, respiração consciente e manda bala, sabe assim? Foco. Quando chegar essa parte, você vai ver o que vai acontecer. Mas, logicamente, a ideia é que você tenha estudado o suficiente para que você também não tenha problemas com essa parte, beleza? Mas cuidado com essa ansiedade durante o momento que você está tocando, tá? Isso aqui é muito comum. Estratégia número 5, gravação e autoavaliação objetiva. Use gravações de áudio e vídeo para objetivar a performance. Ao ouvir, separe a autocrítica destrutiva da análise construtiva. A afinação do compasso X precisa de mais atenção, por exemplo, tá? A objetividade reduz a carga emocional. Mais uma vez, isso aqui diz respeito a essa ansiedade que muitas vezes nós temos quando estamos tocando, beleza? Então, cuidado com isso. Se grave assim, exaustivamente enquanto você estiver estudando essa peça, para que você consiga, assim, sabe, avaliar com bastante tranquilidade e principalmente com prazo, né? Porque se você tiver um prazo muito curto para tocar uma peça, pô, aí realmente fica complicado, né? A menos que você já tenha tocado essa peça diversas e diversas vezes e já seja uma coisa que, de certa forma, está quente ali para você, logicamente você vai estudar para isso. Mas se é uma peça que, sei lá, você não toca ao vivo com uma orquestra já tem alguns anos, naturalmente você vai precisar de um certo tempo de preparação. Então, respeite esse prazo para que você consiga se preparar bem e fazer o melhor concerto da sua vida. Beleza? Vamos lá então, fase 2 agora, diz respeito basicamente a estratégias de preparação física e mental antes do palco, beleza? Então vamos lá, uma das coisas que eu consigo colocar aqui e que eu personalmente utilizo bastante diz respeito à respiração profunda, né, como estratégia de número 6 aqui. E nesse caso eu chamo essa técnica de técnica 478, né? Utilize a técnica 478 para acalmar o sistema nervoso. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 7 segundos e expire pela boca contando até 8. Repita 5 vezes antes de entrar no palco para diminuir a frequência cardíaca e o tremor. Isso aqui ajuda muito. Tem até uma coisa que é muito engraçada, né? Todo mundo já deve ter passado por isso e imagino que você também. Imagina essa cena aqui, você está na época da escola, tá no colégio, etc. E de repente, do nada, o seu professor, sua professora, sei lá, no meio dos 40 alunos que você tem lá na sua sala, né, os seus amigos de classe e tal, ele aponta para você e fala: fulano, lê isso aqui para mim na lousa, ou então resolva esse problema aqui na lousa. O que acontece? Nós temos a sensação de travar nesse momento, muitas vezes. E por que isso acontece? Porque geralmente, no momento de tensão de exposição, como esse é o caso, né, nós tendemos a deixar de respirar. E quando a gente deixa de respirar, a gente deixa de oxigenar o cérebro. E aí a gente não consegue conectar as coisas dentro da nossa mente, beleza? Então, assim, cuidado com a respiração. Se você sempre se mantiver respirando bem, chances são de que você sempre vai conseguir manter a calma e as coisas vão funcionar melhor para você, tá bom? Assim, de verdade, eu achava isso aqui, sendo bem sério com você, uma grande babaquice, tá? Ah, eu vou respirar e as coisas vão ficar melhor, etc. Eu vou conseguir pensar com mais clareza. Sim, você consegue pensar com mais clareza e isso tira de você aquela sensação mais primitiva de lutar ou fugir, né? Que são estímulos primitivos que nós temos. E nesse caso, a maior parte das pessoas tende o quê? A fugir, né? Nossa, eu estou num momento de tensão aqui. Inclusive, só um dado interessante, né? Fizeram uma pesquisa perguntando para as pessoas quais eram os maiores medos que essas pessoas tinham. E assim, cara, via de regra, o maior medo de, sei lá, 90% das pessoas era o medo de falar em público. No caso de nós violoncelistas, acredito que o medo seja tocar em público. E no caso de 100% dos violoncelistas, talvez o medo seja tocar para que outros violoncelistas vejam. Mas se imagine fazendo isso e mais do que isso, mais do que se imaginar fazendo isso, nas suas sessões de estudo, se imagine indo muito bem tocando para uma plateia de violoncelistas. Isso vai te ajudar bastante. Okay? Estratégia de número 7, né? Aqui também das estratégias antes do palco. Alongamento pré-palco aqui, né? Para o violoncelo, né? Então realize alongamentos suaves no pescoço, ombros e pulsos,
onde a tensão tende a se acumular, beleza? Gire os ombros e faça círculos lentos com os pulsos. Isso relaxa os músculos e aumenta a consciência corporal. Sabe aqueles alongamentos que você faz assim, sabe? Você pode criar suas próprias sequências de exercícios para que você se alongue e tal. E se sinta muito bem, dissipe aquela tensão no momento que você está para subir ao palco e tocar, beleza? Tem gente que não faz isso, tem gente que faz, né? Assim, o que eu acredito é que teste. Se isso funcionar para você, você pode aderir e ter essa rotina também antes de subir aos palcos, beleza? Estratégia de número 8, visualização de sucesso. Isso aqui é muito importante, poucas pessoas fazem, né? O ensaio mental. Feche os olhos e ensaie mentalmente a performance inteira. Concentre-se na sensação do arco na corda e na vibração do instrumento. Visualize a performance perfeita, incluindo a recuperação calma de um erro imaginário. Então assim, cara, conceba, antes da sua apresentação nascer de fato no mundo real, conceba mentalmente. Imagine-se tocando, as pessoas adorando e você, sabe assim, cara, mandando bala. Sabe assim, uma das coisas mais... Eu vou colocar com essas palavras, tá? Uma das coisas mais feias que existem é quando alguém sobe no palco e essa pessoa, ela precisa ficar se contendo ali. Então ela toca tímida, sabe assim, ela pega lá o arco e tal e não sai. Cara, você já tá no palco, já tá lá pra se molhar, dá show, assim, entra, toca com vontade, sabe assim, postura expansionista e não aquela postura retraída assim do tipo, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui. Se você entrar com essa postura, cara, chances são de que a coisa vai dar errado, beleza? Entre com uma postura de confiança, você se preparou para isso, é o que esperamos aqui, beleza? Estratégia número 9, alimentação. Evite bebidas à base de cafeína ou estimulantes diversos, isso aqui é muito importante. Tá? O ideal antes de iniciar um concerto é que você tenha energia rápida à sua disposição e por isso alimentos de alto índice glicêmico podem ser indicados, como por exemplo uma barra de chocolate, né? Além dessa barra de chocolate, por exemplo, te dar energia ali praticamente de forma imediata, né? Você tem aquela sensação que o açúcar te dá de satisfação interna, então você tende a ficar um pouco mais relaxado também, beleza? Fica como mais uma estratégia. Estratégia de número 10, antes do palco. Análise de pontos quentes, hotspots, né, como eu coloquei aqui. Identifique os trechos mais difíceis da peça que causam ansiedade. No dia do concerto, toque esses trechos apenas uma vez lentamente, para confirmar a memória muscular e pare. Só isso. Esse é o tipo da estratégia que eu particularmente, assim, eu já fiz, gosto de fazer até, ajuda, né? Se você é uma peça que eventualmente você vai tocar com orquestra, isso já aconteceu comigo. Uma peça que eu fui tocar com orquestra, não ia solar, estava basicamente dentro do naipe dos violoncelos, e tinha uma parte que eu tinha algumas dúvidas ainda, sabe? Eu não tinha estudado direito, porque no final das contas eu tinha entrado recentemente na orquestra, então eu tinha algumas dúvidas ali e tal, e eu, cara, antes de entrar no palco, essa parte que estava me deixando um pouco inseguro, eu fui lá, passei lá devagar e falei, não, é isso aqui, está estabelecida, a sequência de arcadas é essa, e no final deu tudo certo no concerto, beleza? Então aquilo eliminou a minha insegurança, que isso ela poderia ter me atrapalhado de outras formas ao longo daquele concerto, beleza? Fica como uma estratégia, mas se você for solar, por exemplo, não é o ideal que você faça isso, tá bom? O ideal é que você, cara, sabe exatamente o que você vai fazer e você vai entrar para dar show, tá bom? Por quê? Se você vai solar e você não tem tempo hábil para corrigir eventuais alterações que, sei lá, de última hora você talvez pense em fazer, alguma arcada, etc. Cara, isso pode te deixar mais inseguro ainda e aí o seu concerto pode vir por água abaixo, beleza? Vamos lá então para a terceira e última parte, né? Então aqui dessas estratégias para que você acabe com o nervosismo no palco. Então no palco, né, minutos antes de subir ao palco ou então até mesmo durante, né, o seu processo ali de tocar, né, vamos para a 11ª estratégia, que é a da ancoragem física, conexão com o instrumento. Ao sentar, sinta o chão sob os seus pés, o peso do violoncelo no corpo e a textura do arco na mão. Essa ancoragem física traz a mente de volta ao momento presente, interrompendo o ciclo de pensamentos ansiosos, tá? Eu não vou me estender nesse vídeo, mas se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só falando sobre ancoragens, tá? Ancoragem é um conceito bastante antigo, né, que nasceu, se não me engano, com Pavlov, né? Eu vou fazer uma rápida história curta aqui, tá bom? Pavlov basicamente tinha lá seus cachorros e ele ancorou os seus cachorros da seguinte forma: eu dou comida para os meus cachorros
E eu noto que todas as vezes que eu faço barulho, por exemplo, do saquinho do qual eu tiro lá os biscoitinhos pro meu cachorro, ele já fica arisco ali, ele já começa a salivar. Com o tempo eu começo a apitar antes de dar comida para os meus cachorros. E só quando eu apito, eles começam a salivar. Ou seja, eles estão ancorados. Eles entendem que a ancoragem é uma condição, eles estão condicionados. Eles entendem que todas as vezes que eu apito, eu estou para dar comida para eles. Logo, eles passam a salivar. Então assim, nós temos diversas âncoras. Quando você, por exemplo, lembra de um perfume, você sente um cheiro de um perfume e você se lembra de uma pessoa, você está ancorado com aquele cheiro, ou seja, condicionado com aquele cheiro. Então todas as vezes que você sente aquele cheiro, você está condicionado a lembrar de uma pessoa. Isso aqui é muito importante para que você consiga mudar o seu estado naquele momento. Então se você, por exemplo, tem um estado rico de recursos, em que você tem muita energia ao tocar violoncelo, começa a reparar o que faz com que você fique naquele estado. A sua fisiologia reaja àquele estado. Então você pode, artificialmente se colocar, criar mecanismos para que essa ancoragem reaja, para que esse condicionamento reaja e você se coloque naquele estado no momento de tocar, que é um estado de rica segurança, um estado rico de recursos e é um estado em que você consegue tirar uma sonoridade mais forte, mais viva do instrumento, beleza? Uma postura mais vencedora, tá bom? Então, a ancoragem física nesse caso aqui que eu coloquei, é uma ancoragem bastante simples, que basicamente você vai colocar os pés no chão e vai falar, não, calma aí, eu estou consciente e eu estou no controle. Por quê? Eu me preparei para isso. Mais uma vez, tudo isso só vai funcionar se você estiver, de fato, preparado para a sua apresentação, beleza? 12ª estratégia, no palco, acolhimento da adrenalina. Tem gente que fala assim, ah não, cara, putz, calma, eu tô calmo, meu Deus, calma que eu tô calmo. Não. Reconheça o seu estado, Reconheça a energia da ansiedade, coração acelerado, como energia para a performance, em vez de tentar eliminá-la. Diga a si mesmo ou a si mesma, estou animado ou animada e pronto para tocar. Simples assim. A aceitação transforma o medo em excitação, ou seja, você vira uma chave de conversão daquele momento, ao invés do tipo, nossa, eu estou com medo, não, nossa, eu estou entusiasmado, eu estou excitado para poder tocar para essas pessoas e compartilhar a minha música, a minha forma de expressar essa música, que eu vou tocar aqui, essa peça, com elas, beleza? Então isso muda a sua chave mental para um estado mais positivo de ação. Ok? 13ª estratégia aqui, para que você possa ter mais sucesso e menos nervosismo ao tocar. Foco no primeiro som. Concentre-se apenas na qualidade do primeiro ataque de arco. Use-o como um ponto de ancoragem para toda a performance. Um primeiro som confiante e bem-sucedido estabelece um tom positivo. Então, cara, vai começar, começa para valer, entendeu? Começa com vontade. Vai para cima como alguém que estudou e se dedicou muito para aquele momento. E as pessoas, eu tenho certeza, vão adorar na sua apresentação. E já já você simplesmente esquece daquele momento e o palco passa a ser apenas uma extensão do seu canto preferido de estudos, porque você se preparou para isso. Beleza? 14ª estratégia, comunicação visual. Faça contato visual com o público ou com um ponto fixo na plateia. Isso quebra a introspecção ansiosa e reforça o propósito da performance, a comunicação, que basicamente você vai se comunicar com o público, só que com a música. Tem pessoas que se olharem, sei lá, por exemplo, um teatro cheio e etc, podem travar, podem falar, meu Deus, está muito cheio e tal. Então uma das coisas que eu particularmente gosto de pensar é, eu estou tocando para amigos. Na plateia só tem pessoas que gostam de mim, Tô com a minha família aqui na plateia, tal, pessoas que já me conhecem, tal, que vão adorar o que eu vou fazer. E aí aquilo te deixa muito mais tranquilo para que você possa subir ao palco e se deliciar, você curtir aquele momento, que é uma coisa que os grandes intérpretes fazem. Eles gostam do palco, eles gostam de estar lá sendo expostos, porque eles se prepararam para isso mentalmente e fisicamente também em todos os aspectos. Então, esse é o tipo da coisa que você tem que sempre trazer à sua mente. Cara, estou tocando para deliciar essas pessoas com a minha música, beleza? 15ª estratégia e última aqui, para que você tenha menos medo ao subir no palco. Pausas de respiração e reajuste. Use as pausas naturais da música ou crie micropausas para respirar profundamente e redefinir o foco. Se sentir o nervosismo aumentando, use uma pausa para alongar sutilmente os dedos ou realinhar a postura. Isso permite
um reajuste mental rápido sem interromper o fluxo musical. Isso aqui é muito importante, tá? Assim, é o que eu sempre falo, se você deixa de respirar, você naturalmente vai ter problemas. E isso não diz respeito apenas a tocar, mas quando nós estamos numa situação que nós estamos sendo expostos, como falar em público, ou mesmo tocando para diversas pessoas, há a chance de que a gente comece a nos julgar. E não tem problema, isso vai acontecer nas primeiras vezes que você o fizer. Se você conseguir se lembrar de respirar, naturalmente a sua mente consciente volta a tomar o controle e você consegue se acalmar e fazer as coisas prosseguirem com tranquilidade, beleza? Então lembre-se sempre de respirar. Respire sempre tocando. Não é à toa que os grandes músicos estão sempre respirando, tocando, e às vezes você até ouve numa apresentação antes de começar, eles respirando fundo e tal, e começando. Às vezes isso faz parte da interpretação, mas o fato é que eles estão respirando. Então não deixe de respirar jamais, beleza? Bom, se essas dicas te ajudaram, se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, eu espero de verdade que você tenha muito sucesso na sua próxima apresentação. E poxa, dá um voto de confiança, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!